amores, tudo bom com vocês? Antes de mais nada, eu quero dizer que estou morrendo de saudades. Não vejo a hora dessa quarentena acabar para que a gente possa se ver, para que a gente possa se abraçar, se beijar e dar muita risada, né, de tudo isso. Isso vai passar. Então, meu nome é Camila, sou professora de redação do 6º ano e hoje nós iniciaremos o conteúdo da 2ª unidade, beleza? Nós temos aqui, como nosso primeiro conteúdo, documentário. Eu sei que vocês já ouviram falar muito sobre documentário, já até assistiram, mas produzir um documentário já é um pouquinho diferente em relação a assistir, tá? O que seria um documentário? Um documentário nada mais é do que um gênero do cinema que tem como objetivo relatar fatos da vida real em forma de vídeo, tá? E o que é que nós utilizamos para retratar, para produzir um documentário? Retratamos diversos recursos, utilizamos diversos recursos como fatos históricos, pesquisas, entrevistas, tá? Nós temos um processo de produção do documentário, que é um processo longo, e ele perpassa por 3 fases, que é o antes, o durante e o depois, tá? E aí a gente vai ver agora esse processo, beleza? Então, nós temos aqui o processo antes da filmagem. Como acontece esse processo? O que é que a gente precisa fazer para iniciar um documentário, para iniciar o processo do documentário? Antes de mais nada, é pensar num tema. Você quer falar sobre o quê? Você vai falar sobre o quê? Você quer atingir o quê? A quem? Tá? Então, para isso, você precisa escrever um roteiro. Você precisa pesquisar sobre o assunto, precisa analisar as pessoas que poderão lhe auxiliar nesse momento, tanto na entrevista como em depoimentos, e aí produzir esse roteiro. Tá? Aqui nós temos um pequeno esquema. Definir o tema, estabelecer o público-alvo, pesquisar sobre o tema escolhido e elaborar um pré-roteiro. É importante você pensar sobre o público-alvo, tá? Porque nem todo documentário vai atingir um público-alvo específico. Se você produz um documentário infantil, então seu público-alvo vai ser infantil. Se você produz um documentário sobre um assunto que não seja infantil, então o público-alvo vai ser diferente. Então é importante que você produzir o seu documentário pensando em seu público-alvo, ok? Durante a filmagem, nós temos aqui os seguintes processos. Gravar as cenas, as entrevistas. É importante salientar que esse processo não vai ser gravado de uma vez só, linearmente. Você vai fazer as gravações e no final você vai ter que editar, juntar essas cenas, juntar as entrevistas, tá? Nós temos aqui gravar os depoimentos pré-estabelecidos, verificar se as cenas estão de acordo com o roteiro que você escreveu, que você produziu, e por fim, gravar as cenas que faltam. Esse é o processo durante. Lembrando que você não vai fazer isso linearmente. Você pode fazer os pedaços desse documentário, gravar cenas e aí no final fazer a edição. Unir, cortar, e a gente vai ver isso aqui agora, tá? Após a filmagem, nós temos a edição. A edição é um processo complexo, tá? Você vai precisar de ajuda, apesar de que hoje existem alguns aplicativos, alguns recursos que facilitam esse processo, tá? Mas, de modo geral, nós temos que editar as cenas, as gravações, mesclando o texto narrado pelo narrador, pelo locutor do seu documentário com uma imagem, ou mesclando com a entrevista que você vai fazer, ou com o depoimento de alguém sobre esse tema. Então, tem que ter todo esse jogo de cintura para que tudo saia de acordo com o que você quer, beleza? Aí, nesse meio tempo, como eu falei, colocar as imagens, tudo isso, no final, vai resultar em seu documentário. É importante também que você procure se inteirar sobre edição de música, de um fundo musical, dos créditos, para que seu documentário fique um projeto completo, beleza? Por fim,
depois de todo esse processo de gravar, de elaborar, gravar, editar e finalizar, você precisa pensar na divulgação. Como é que você vai divulgar o seu projeto? Como é que você vai divulgar o seu documentário? Você tem duas formas. Pode expor, né, mostrar. Você pode expor o seu documentário ou pode jogar na internet. Ou fazer os dois. Tanto expor como jogar na internet. E aí todas as pessoas terão acesso, principalmente o público que você quer atingir, beleza? E é isso. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, vou chamar a atenção para essa parte, recursos. Os recursos que farão, que comporão o seu documentário. E que é importante, cada um tem a sua importância, cada um tem a sua significância, beleza? Tá certo. Né? Tá, comporão tá certo. Mas se você quiser, eu mudo. Pronto, tá bom, tá certo. Dando continuidade ao nosso conteúdo, nós temos aqui recursos, tá? O que são os recursos? Recursos são os elementos que fazem parte, que farão parte do seu documentário, tá? E que recursos são esses? Que recursos você pode utilizar para compor o seu documentário? Nós temos aqui, a priori, primeiramente, a presença de um locutor. Quem é esse locutor? O locutor é a pessoa, é a voz do seu documentário. É aquele quem vai falar. Agora, esse locutor pode ser apenas um narrador. Ele vai narrar o seu documentário de uma forma mais geral, por fora, né, de fora, observando. Ou o locutor pode ser um personagem. Pode ser aquele personagem que vai, em algum momento, participar da história, participar do relato que você vai trazer em seu documentário. Tá? Então, o locutor pode ser tanto narrador, observa a história, narra o seu documentário por fora, de fora, ou personagem, vai fazer parte daquilo que você vai tratar, beleza? Nós temos aqui a construção do documentário apenas com depoimentos. É um recurso que você pode utilizar também, tá? Agora você precisa ficar atento porque se você utilizar só depoimento, se você não tiver muito cuidado, possa ser que o seu documentário fique um pouco vazio, tá? Então é importante que você tenha em mente que é preciso ter uma introdução, ter o desenvolvimento desse documentário e a conclusão. Mas você pode usar esse recurso sim também, tá? Contar a história por meio da reconstituição dos fatos. Como assim, professora? Como assim reconstituição dos fatos? Eu escolhi um tema para o meu documentário. Eu tenho uma história massa para relatar nele. Então, o que é que você vai fazer? É como se vocês fossem ensinar, como se a equipe fosse ensinar aquele relato, aquele fato que você tomou conhecimento. Então, é um recurso massa também que você pode acrescentar ao seu documentário. Nós temos também a presença de personagens para uma maior dramaticidade. E esse personagem vai entrar em que momento, professora? Eu não quero encenar o depoimento de alguém. Ele é um personagem que vai fazer parte do seu documentário, não é? Então, se ele vai depor, se ele vai dar um depoimento, vai contar a história dele, ele é um personagem. E é massa porque você vai enriquecer o seu trabalho, tá? E por fim, a apresentação de documentação histórica que comprove os fatos. Como assim? É importante que tudo aquilo que você vai abordar durante o seu documentário seja comprovado, que você pesquise, que você tenha fontes relevantes sobre aquilo. Por quê? Porque desse modo o seu documentário vai se tornar um documento fundamentado, um documento sério, um documento que as pessoas vão assistir e vão dizer, pô, é massa, então vai ter credibilidade nesse documento, beleza? No mais é isso. Eu agradeço, muito obrigada, eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.